Bom, senhoras e senhores, tô aqui para falar de um filme que ele já recebeu algumas adaptações, então provavelmente se você ouvir eu falando aqui, você vai falar, nossa, mas eu tenho a sensação que eu já vi esse filme, e provavelmente você pode ter visto, dependendo se você acompanha lançamentos e acompanha filmes que chamaram a atenção de alguma forma. Eu tô aqui falando de Confinado, filme com o Skarsgård e o Anthony Hopkins. Ele é uma adaptação de um filme argentino chamado de 4x4 e de um filme nacional que também fez uma adaptação chamado de A Jaula, tá? Não estou falando que é simplesmente um filme americano que resolveu ali fazer a sua história ou adaptar essa história argentina para uma outra realidade. Não, Confinado ele só estrutura ali como esses dois filmes, mas ele tem uma outra história para contar. Bom, o que é a história de Confinado? Confinado vai constar a história de Ed, que é feito pelo Skarsgård, que é um cara que quer dinheiro rápido, tá precisando de dinheiro, vê a oportunidade de assaltar ou de conseguir roubar um carro de luxo, só que quando ele entra no carro e ele vai pensar o que ele vai fazer, ele fica preso dentro do carro através do William, que é um médico que tá ali vendo tudo de longe, e aí esse médico resolve meio que fazer justiça com as próprias mãos, prendendo o Ed ali dentro como um meio de se vingar da sociedade, né? Então, o filme ele tem ali essa estrutura muito simples, tá? Então vamos lá, pontos positivos aqui primeiro. Primeiro vamos falar da imersão do filme. O filme com facilidade consegue te colocar dentro do carro. Você vai se sentir dentro dele com o uso das câmeras, com a troca, né, de como um carro não tem muito espaço, então você vai ver que tem planos ali bem fechados, né, porque a câmera parece que tem até dificuldade de fazer um bom enquadramento, porque por mais que seja um carro de luxo, né, não tem muito espaço para uma câmera mais um ator. Então você vê isso, de ele ficar ali passando entre os bancos. Então o filme ele, inicialmente parece ser muito interessante, porque você tem dois protagonistas que têm ali sua má índole e uma história diferente, porque afinal, né, você tem um cara que tem que sobreviver dentro de um carro, né? Só que qual é o principal problema desse filme aqui? Ele tem uma capacidade de imersão muito interessante, mas ele não tem uma narrativa para te prender nessa mesma informação. O que acaba acontecendo? Beleza, você consegue entender as motivações do Ed com facilidade e o Bill vai conseguir dar as camadas para esse cara que a gente sabe que ele é mau, para que ele sabe que ele tá ali simplesmente tentou cometer um ato infracional, mas não conseguiu. Mas, por exemplo, o William, que é um médico, você tem muita dificuldade de se ligar com a história dele e seria um cara que daria para explorar bem, porque afinal, vamos ser sinceros, não é um cara, pro cara tomar uma atitude que ele toma nesse filme, você precisa de alguma motivação, você precisa de algo. Ele até explica, mas é tão suave, é tão rápido, sabe aquele diálogo de uma frase, de um puff, de um momento, e perde profundidade. E também o fato de o Anthony Hopkins aparecer muito pouco no filme, assim, muito pouco presencialmente. A gente acaba ouvindo muito a voz dele, né, por causa que ele se comunica com o carro, nos serviços ali, né, na central multimídia, mas fisicamente ele aparece muito pouco e aí ele se desenvolve muito pouco nessa hora que ele está interagindo com o Ed. Então falta coisas ali, né? Não estou falando que as decisões de Confinado são ruins, longe disso. O filme ele consegue ser uma boa fonte de entretenimento e consegue ali trazer dentro da sua loucura algo interessante. O problema é que é um filme muito raso, que faltou muita coisa, principalmente subtramas, vendo que o Confinado ele perde aquela capacidade de imersão que ele tem no começo. E aí você fica, pô, mas pra onde esse filme vai? Como é que ele vai encerrar? Como é que vai acontecer? E aí o filme ele vai ganhar um novo ritmo, e aí quando você menos espera o filme acabou e você fala, nossa, que legal, né? Não tô falando que Confinado é um filme ruim, longe disso. Ele tem os seus méritos, por justamente ter um primeiro ato muito bom, eu gostei muito do começo dele, né?
por ele ter essa capacidade de ele explicar, né? Os Gargads têm boas cenas, tem ali muita coisa interessante aqui, né? Até fiquei em dúvida de que nota dá pra ele em alguns momentos lá que eu tava escrevendo a crítica, que tá aqui embaixo, tá? O uso do carro é interessante, né? O jeito que ele pensou nas câmeras, o jeito que ele pensou em filmar. Então tem sim boas ideias aqui. O ruim é que é aquele filme que falta coisas. Se ele tivesse mais informações, um roteiro assim, que se precisasse em detalhes, que precisasse em elaborar coisas, a gente estaria falando de um thriller bem interessante. E um thriller até mesmo simples, porque a narrativa dele é fácil de ser explicada de um momento, né? Uma cena simples, você já explica a premissa. Uma pena. Era um filme que eu tava ali tentando entender como que é essa adaptação americana, porque tanto o argentino tem uma pegada, o brasileiro tem outra, né? E aqui eu também imaginei que eles fossem seguir esse caminho de uma pegada diferente e não rolou, né? Mas ainda assim, Confinado é uma fonte interessante de entretenimento, talvez até você goste do filme, né? Mas eu acho que dificilmente você vai odiá-lo, tá? Lembrando para você se inscrever aqui no canal para novidades de cinema, games e afins.